Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de soluções. E hoje a gente vai ver unidade de concentração. São várias unidades de concentração que a gente tem no estudo de soluções. Das unidades de concentração, eu selecionei 3 para a gente estudar. Bom, a primeira que a gente tem é a porcentagem. Pelo próprio nome, o próprio nome já diz porcentagem, porcento. Então, é para cada 100, podendo ser 100 ml ou 100 gramas. Então, quer dizer, vai ser a quantidade de soluto existente em 100 gramas ou 100 ml de solução. A gente pode ter 3 tipos de porcentagem. Pode ser a porcentagem massa, então vai ser a quantidade do soluto em gramas existente em 100 gramas de solução. A gente pode ter a porcentagem em volume, que vai ser a quantidade do soluto em ml para cada 100 ml de solução. E a porcentagem massa-volume, que aí vai ser a quantidade do soluto em gramas para cada 100 ml de solução. Então, nosso primeiro exemplo vai ser o nosso famoso álcool 70. Então, o álcool 70 é o álcool 70%, ou seja, eu tenho 70 ml de álcool etílico para cada 100 ml de solução. E nesses 70 ml de álcool etílico, para completar os 100 ml, ele utilizou 30 ml de água, que é uma solução aquosa. E o nosso soro fisiológico, que é uma solução de 0,9% de cloreto de sódio. Ou seja, lembra que o cloreto de sódio é o sal de cozinha, o NaCl. Então, eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio. Por que agora eu estou utilizando grama? Porque o cloreto de sódio no sal de cozinha ele é sólido à temperatura ambiente. Então, aqui eu tenho uma mistura de um soluto sólido com o solvente líquido. Então, eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio para cada 100 ml de solução. Minha segunda unidade de concentração, que vai ser a concentração em grama por litro, G/L, que também é chamada de concentração comum, tá? A própria unidade já está te dando uma dica como a gente vai montar a fórmula. Então, aqui eu tenho grama por litro, ou seja, vai ser a massa do soluto em gramas para cada 1 litro de solução. Essa é a definição. Indica a massa do soluto em gramas existente em 1 litro de solução. E como é que vai ser a fórmula? Né, grama/litro, então eu vou ter a massa do soluto dividido pelo volume da solução em litro. Então, vamos a um exemplo. Qual é a concentração em grama por litro da solução obtida ao se dissolver em 4 gramas de cloreto de sódio em 50 ml de solução? Então, primeiro eu vou pegar o que o exercício me deu, ou seja, ele me deu a massa, que são 4 gramas, me deu o volume, que é 50 ml. Só que, quando a gente olha para a unidade de concentração, é grama por litro. Então, eu vou ter que passar esse ml aqui para litro. Ou seja, eu vou ter que pegar os 50 ml e dividir por 1000. Dividir por 1000 é andar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então, o volume vai ficar 0,05 litros. Então, eu tenho que a minha fórmula vai ser concentração é igual a massa dividido pelo volume. Concentração é o que eu quero saber. A massa é igual a 4 gramas e o volume 0,05. 4 dividido por 0,05 vai dar 80 gramas por litro. Resposta, letra E. Então, a aplicação simples de fórmula não tem mistério nenhum, tá? Vamos à nossa terceira e última unidade de concentração, que é a concentração em mol por litro, que também é chamada de molaridade. Concentração molar, molaridade ou concentração em mol por litro. Ó. O próprio nome já diz, é mol do soluto para cada 1 litro de solução. Então, a gente vai indicar o número de mols de soluto existente em 1 litro de solução.
Então, qual é a primeira fórmula que a gente pode ter de molaridade? Vai ser número de mol do soluto dividido pelo volume da solução, que eu represento por N dividido por V. Lembrando que o número de mols ele pode ser calculado utilizando uma outra fórmula, que é a massa dividido pela massa molar do soluto. A massa do soluto é a massa do exercício. A massa molar do soluto é a massa que a gente calcula pela tabela periódica, tá? Então, vai ser a massa do exercício dividido pela massa da tabela periódica. Unindo essa fórmula aqui com essa daqui, eu vou substituir o N1 por massa dividido pela massa molar. Então, eu vou chegar à fórmula que a gente utiliza mais de molaridade, que é massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, eu tenho duas fórmulas para molaridade. Se o exercício me der número de mols, eu vou utilizar essa daqui. Molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume. Agora, se o exercício me der a massa do soluto, eu vou utilizar essa. A molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, vamos ao exemplo. Primeiro, determine a molaridade de uma solução que apresenta 0,8 mol de sacarose em 200 ml de solução. Então, vou pegar o que o exercício me deu. Primeiro, o exercício me deu 0,8 mol de sacarose, ou seja, ele me deu um número de mols, que é 0,8, e me deu o volume, que é 200 ml. Primeiro, 200 ml, como a unidade é mol por litro, eu vou ter que passar para o volume litro. Então, eu vou ter que pegar o 200 ml e dividir por 1.000. 200 dividido por 1.000 vai dar 0,2 litros. Agora, qual é a fórmula que eu vou usar? A primeira, que é N dividido por V, ou a segunda, que é massa dividido pela massa molar vezes volume? Vou usar a primeira. Por quê? Porque o exercício está me dando número de mols. Como o exercício está me dando número de mols, eu vou utilizar molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, substituindo na fórmula, eu vou ter molaridade é igual a 0,8 dividido por 0,2. A molaridade vai ser 0,8 dividido por 0,2 vai dar 4 mol por litro. Então, eu achei. Agora, vamos ao nosso segundo exemplo. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, que é o açúcar, a fórmula da sacarose é C12H22O11, para adoçar o seu cafezinho. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. A concentração molar da sacarose no cafezinho foi de. Então, o que o exercício me deu? O exercício me deu a massa, que é 34,2 gramas, e me deu o volume, que é 50 ml. Só que 50 ml eu vou ter que passar para litro, ou seja, eu vou ter que pegar e dividir por 1.000. 50 dividido por 1.000 vai dar 0,05 litros. Nesse exercício, ele está me dando massa. Então, como ele está me dando massa, eu vou utilizar aquela segunda fórmula de molaridade, que é molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Eu tenho a massa do exercício, que é 34,2, e tenho o volume, que é 0,05. Falta achar a massa molar. Então, eu vou ter que calcular a massa da tabela periódica da sacarose, C12H22O11. Então, vamos relembrar como é que a gente faz isso. Eu vou lá na tabela periódica e procuro as massas dos átomos. A massa do carbono na tabela vale 12, a massa do hidrogênio na tabela vale 1 e a massa do oxigênio na tabela vale 16. Então, você vai pegar a massa da tabela e multiplicar pela quantidade de átomos, ou seja, 12 vezes 12. A massa mais, que agora é átomo diferente, a massa do hidrogênio multiplicar pela quantidade de átomos de hidrogênio, 1 vezes 22, mais
a massa do oxigênio, que é 16, e multiplicar pela quantidade de átomos de oxigênio, 16 vezes 11. Então, 12 vezes 12 vai dar 144. 1 vezes 22 vai dar 22. 16 vezes 11 vai dar 176. 144 mais 22 mais 176 vai dar 342 gramas por mol. Achei tudo, agora eu vou substituir na minha fórmula. Molaridade vai ser igual a massa, que é 34,2, dividido pela massa molar, que é 342, vezes o volume, 0,05. Molaridade vai ser igual a 34,2 dividido 342 vezes 0,05 vai dar 17,1. 34,2 dividido por 17,1, isso daqui vai dar 2 mol por litro. Resposta, letra D. Bom, então aqui a gente chega ao final. Então foram essas 3 principais unidades de concentração que vocês têm que saber. Façam os exercícios, qualquer dúvida pode me perguntar, que assim que puder eu vou poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.